Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Obadias, no Antigo Testamento. Fica entre Amós e Jonas, tá? É o menor livro do Antigo Testamento. Mas, pelo fato dele ser o menor livro em extensão de textual, ele é um livro profundo, que traz grandes mensagens, importantes mensagens. Eu vou tratar de uma, que eu sei que vocês não têm problema nessa área, eu tenho. Esse problema se chama soberba no coração. Quem é humilde aqui? Levanta a mão. Você não é humilde, mas você se orgulha da sua humildade. É? Soberba no coração. Esse é um assunto que a gente precisa tratar. E esse livro foi escrito justamente para combater a soberba. Esse livro foi escrito no ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu o Reino Sul, invadiu a cidade de Jerusalém, destruindo o templo, matando a população e levando cativo o povo. Só que Obadias, ele era um profeta, contemporâneo de Jeremias, e ele contemplou isso. Obadias é um nome muito comum no hebraico, no Antigo Testamento. Obadias significa servo do Senhor. E Obadias vai ser usado por Deus para mandar um recado especificamente para a nação de Edom. A nação de Edom, ela tem a sua origem em Esaú, irmão de Jacó. E os edomitas, eles moravam ali na região sul do Mar Morto, nas colinas. E esses edomitas, ao invés de defender os seus irmãos que estavam sendo invadidos por Nabucodonosor, eles se alegraram, eles se envolveram, eles mataram, eles se gloriaram com o sofrimento da nação de Israel. Então Deus manda esse recado. É quase um e-mail, né? O texto começa assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então há três coisas que são importantes aqui. Primeiro, a origem. Assim diz o Senhor. Não é Obadias que está dizendo, é Deus que está dizendo. O veículo, o canal dessa profecia é o profeta Obadias. Visão de Obadias. A finalidade dessa profecia diz a respeito de Edom. A respeito de Edom. O texto está muito bem dividido. Versos de 1 a 9, o castigo de Deus para Edom. Versos de 10 a 16, os motivos desse castigo. Por que Deus estava castigando? Versos 17 a 21, o reino do Senhor será implantado futuramente com Cristo Jesus. Quero destacar aqui aquilo que nos dá a ideia-chave da profecia. Está no versículo 3, eu quero que você leia comigo. O que diz aí? A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Então eu quero pensar com vocês hoje sobre a soberba do coração. E essa soberba, ela é um auto-engano. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo.
diz o apóstolo Paulo. E meus amados irmãos, se existe um tema que é resistido por Deus, que é abominável diante de Deus, é esse negócio chamado soberba, orgulho. É muito interessante, porque quando você estuda esse assunto na Bíblia, nós aprendemos algumas lições. A primeira delas, que a soberba precede o quê? A ruína. Todos caíram. Todos que caíram por causa da soberba. Começando com Lúcifer, Adão e todos os crentes caíram por causa da soberba do coração. A Bíblia também fala que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, se há algo que é extremamente resistido da parte de Deus, ou resistível da parte de Deus, esse negócio é chamado soberba, orgulho. Mas esse texto vai nos ensinar que a soberba do coração nos engana. Diz aí, a soberba do teu coração te enganou. Te enganou. Tem alguém soberbo aqui? Quem é soberbo, levanta a mão aqui. Confessa o pecado. Abre o confessionário. Quer que eu faça um teste? Para saber se você é soberbo? Posso fazer umas 5 perguntinhas para você? Você se acha melhor do que os outros? Não. Como vocês mentem? Você fica chateado quando você é repreendido, exortado? Você é soberbo. Irmãos, a soberba, ela se manifesta na nossa natureza. Jesus Cristo disse que do nosso coração procede a soberba. É uma coisa que está entranhada em nós. Em nós. Você não é soberbo, mas você conhece alguém soberbo? Hein? Você viu o que a Anitta disse essa semana? Ela carrega o Brasil nas costas. Anitta. Você conhece um pastor soberbo? Está diante de um. Grandioso és tu, né? Vamos tirar algumas lições para nós aqui. Primeiro, a soberba nos engana a respeito de nós mesmos. Veja no versículo 2. Deus diz assim: eis que te fiz pequeno entre as nações. Deus está dizendo, eu te fiz o quê? Pequeno. Mas os edomitas, eles se achavam grandes. Somos pequenos aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos nós somos o quê? Grandes. Lá em Isaías, capítulo 40, no versículo 17, diz que todas as nações da terra juntas, elas são como um pingo d'água. Todas as nações, um ano, todas. Mas os edomitas, eles se achavam grandes aos olhos deles. Eles se achavam valentes. Eles se achavam melhores do que os descendentes de Jacó. Eles eram ruins, viu? Dá um pulinho, por favor. Lá em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Moisés, a partir do versículo 14. Moisés estava indo para a terra prometida.
Mas para chegar, tinha que passar no território dos edomitas. Os edomitas são os descendentes de Esaú. Esaú era irmão de quem? De Jacó. Sabe o que é que eles disseram? Não, vocês não vão passar por aqui não. Moisés manda o mensageiro, veja a resposta. Versos 20 a 21. Números 20 e 21. Vamos lá? Porém, ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou a Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Irmãos, esse povo era muito difícil, esse povo era muito complicado. Segundo lugar, a soberba nos engana a respeito de nós mesmos, porque nós somos pequenos, mas nos achamos grandes. Somos fracos, mas nos achamos imbatíveis. Veja nos versos 3 e 4, veja lá. Diz assim, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração, quem me deitará por terra? Preste atenção que eles moravam nas montanhas, e eles se achavam imbatíveis. Quem me deitará por terra? Quem é que pode nos vencer? Quem é que pode comigo? Vocês sabem, irmãos, sabem muito bem que esse assunto foi tratado por Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vocês vieram aqui hoje como o fariseu e o publicano. Aqui está cheio de fariseu e de publicano. Não é um juízo de valor. É só para a gente entender a parábola. Propôs, versículo 9, Lucas 18, 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam o quê? Os outros. Quem é soberbo, despreza o outro. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Veja a oração do fariseu. Ele não ora a Deus, ele ora para si mesmo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto tenho. Podia ser mesmo aqui de Pinheiros. Podia ou não podia? Está cheio de fariseu aqui. O publicano, coitado, não tinha nada. Ele diz lá, veja, por favor, o que o publicano vai dizer? Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu, o publicano, justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, como é que está a soberba do teu coração? A soberba nos engana a respeito de nós mesmos. Somos pequenos, mas nos achamos grandes. Somos fracos, mas nos achamos imbatíveis, indestrutíveis. Terceiro lugar, somos ignorantes, mas nos achamos sábios. Essa soberba você não tem, que você é mais inteligente, que você sabe mais, hein? Até adolescente acha que sabe mais. Os adolescentes estão ali, sabem tudo. Os jovens sabem tudo também.
Todo mundo sabe tudo hoje. Veja o que é que Deus diz lá. Os edomitas, eles se achavam sábios. Veja no versículo 8. Lê comigo. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Deus está dizendo, eu vou tirar toda a sabedoria que vocês acham que vocês têm. Vou mostrar para vocês que vocês não são sábios. E nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Mas, irmãos, a soberba nos engana a respeito de nós mesmos, mas a soberba também nos engana acerca dos outros, do que os outros acham da gente. Sabia disso? Você acha que você está com cartaz com os outros. Você acha que os outros olham para você e dizem, esse é o cara. Deus vai mostrar. Versículo 2, lê comigo. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és o quê? Muito. Todo mundo, todas as nações desprezavam os edomitas. Eles eram insignificantes diante dos olhos das outras nações. Mas eles achavam que todos os outros os admiravam. Irmãos, às vezes eu acho que é um privilégio muito grande para vocês ter a mim como pastor. É uma honra. Você já viu que jogador de futebol, quando sobe para a cabeça, ele não fala mais na primeira pessoa? Eu lembro do Romário, ele dizia, não, o Romário. Ele não dizia eu o Roma. Terceira pessoa. Eu estou falando isso porque esse é um assunto de fundamental importância, porque os soberbos não poderão ser salvos, os soberbos não poderão receber a graça de Deus, os soberbos serão resistidos pelo Senhor, os soberbos estão caminhando para a ruína, para a destruição. Não há sucesso, não há felicidade, não há bênção para quem é soberbo no coração. Nós temos que arrancar essa soberba do nosso coração, nós temos que tratar isso. Veja no versículo 7, que a soberba também enganou os edomitas, em termos de que eles teriam muitos aliados, muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, tenho muitos aliados, tem muita gente comigo. Veja no texto, no versículo 7, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. E os que comem o teu pão puseram uma armadilha para teus pés. Não há em Edom entendimento. Ou seja, os inimigos estão morando com eles. Os inimigos estão tirando deles. E eles acham que eles são amados, considerados, respeitados. Não. Mas eu quero ir mais adiante e mostrar como a soberba nos engana acerca de nós mesmos, nos engana acerca dos outros, mas principalmente a soberba nos engana acerca de Deus. Acerca de Deus. Porque enquanto está só você e os outros, ainda tem escapatória. Mas quando você é soberbo diante de Deus, aí você está frito. Nós estamos fritos. Versos de 12 a 14, Deus vai relacionar o que eles tinham feito com os seus irmãos judeus que estavam sendo julgados por Deus, punidos por Deus. Se você quer ver
uma descrição real, é só você ler o livro de Lamentações de Jeremias. Havia fome, as mães comiam seus próprios filhos, o templo foi destruído, as pessoas foram levadas cativo, faltava água, faltava tudo. Agora veja o que Deus vai mostrar. A partir do versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer. Veja, irmãos, os edomitas eram soberbos, eles olharam com prazer o sofrimento da nação de Israel. Isso porque eles eram irmãos consanguíneos. Imagine. Você acha que tem crente que fica feliz com o sucesso do outro crente? Mais ou menos. Você acha que tem crente que quer e olha com prazer a queda de outro crente? Você acha que não tem? Cuidado. Porque Deus faz um diagnóstico. Vocês são soberbos. E a soberba do coração de vocês enganaram vocês. Por quê? Primeiro porque vocês se alegraram em verem os seus irmãos sendo julgados e punidos pelo Senhor. Veja que no versículo 2 diz: com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem de ter alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Então eles olharam com prazer, eles se alegraram com a ruína, eles falaram de boca cheia, mas, versículo 13, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter preparado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Eles olharam com prazer, eles se alegraram com a ruína, eles falaram de boca cheia, eles participaram da destruição, eles roubaram os bens dos seus irmãos, eles mataram os que escapavam, eles entregaram os irmãos às mãos dos inimigos. Tudo isso, por causa da soberba. Soberba. Veja lá no Salmo 137, a oração que... É engraçado, Salmo 137, a oração que os judeus faziam para os edomitas. Salmo 137, versículo 7, o que é que diz aí? Contra os filhos, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, ó torcida, arrasai, até aos fundamentos. Então, o pior da soberba é que os outros experimentaram o furor da soberba. Porque uma coisa é você ser soberbo, outra coisa é você ser vítima da soberba dos outros, da perseguição dos outros, do ódio dos outros, da torcida contra. Mas, irmãos, a soberba nos engana acerca de Deus. A gente faz, movido pela soberba, mas Deus está vendo tudo. E Deus vai fazer juízo. Veja nos versos 15 e 16. Diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Irmãos, Deus vai ordenar guerra contra os edomitas. E esse mesmo exército que dizimou Jerusalém e o povo de Jerusalém vai agora
mesmo subir as montanhas e vai destruir de forma definitiva os edomitas. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Veja no texto: assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. O que eu fico triste, no versículo 16, é que os edomitas fizeram uma coisa contra Deus. E lá no versículo 16 diz: porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. É por isso que lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, vai falar que Esaú era profano. E mesmo depois, com lágrimas, com remorso, ele tentou arrependimento, mas por Deus não foi aceito. Ele era um profano. Ele profanou a casa de Deus, ele profanou as coisas de Deus, o templo de Deus. Mas Deus faz agora, para a gente não sair arrasado daqui. Versos 17 e 18. Deus faz, 17 a 21, ele faz uma tríplice promessa. Nos versos 17 e 18, ele diz: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Veja que Deus está prometendo que vai livrar Jacó, que vai trazer Jacó de volta, Israel de volta. A nação será restaurada, a nação será santificada. Porque todos nós sabemos que Jacó, ele não prestava, mas Deus o amava. Ele foi escolhido por Deus. E ainda que Deus, na sua ira, ele nos discipline, ele nos julgue, mas sempre depois da aprovação, do castigo, da disciplina, vem a restauração. Para Esaú não tem restauração, para o soberbo não tem restauração, mas para Jacó tem. Para Jacó tem. E aqui, meus amados irmãos, no verso 18 ele continua: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte. Versos 19 e 20. Primeira promessa: Deus livrará o seu povo. Versos 19 e 20. Ele derrotará os seus inimigos. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria e Benjamim possuirão a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarad possuirão a cidade do sul. Em último lugar, no versículo 21, Deus vai estabelecer o seu reino na figura de Jesus Cristo. E agora, o Israel de Deus não é o Israel físico, não é o Israel nação. E veja no texto, versículo 21, leia comigo. O que diz? Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O reino agora não é mais de Jacó, não é mais de Esaú. O reino de Deus será implantado, e o Messias é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele subirá a Sião, e Sião aqui é o símbolo da igreja, do povo dele. Do povo dele. O que a gente aprende aqui, irmãos, nesse livro?
nessa mensagem curta, eu quero colocar 5 aplicações práticas. Primeiro, não intente o mal contra o povo de Deus, contra os servos de Deus, principalmente quando eles estiverem passando por sofrimento e por aflição. Não tenha prazer, não se alegre com o sofrimento do justo, do crente. Você já notou que a igreja já tem muitos inimigos externos, malignos? Ela não precisa. Não seja como os amigos de Jó. Não faça teologia com a desgraça alheia. O cara está sofrendo, o cara está sendo triturado por Deus e você está dando explicações sobre o outro. Segunda aplicação prática: não olhe com prazer o sofrimento dos irmãos. Terceira aplicação prática, o princípio: tudo que nós semearmos, nós iremos colher. Isso é uma lei do mundo espiritual. Mas para mim a aplicação mais forte que esse texto nos ensina é que eu e você, nós precisamos tratar da soberba do nosso coração, porque a soberba do nosso coração nos engana, nos torna tolos. Por isso que Charles Spurgeon disse que soberba, orgulho, é sinônimo de loucura. Só os loucos são soberbos. E você sabe que diante de Deus, diante da majestade de Deus, da grandeza de Deus, nós jamais poderemos ser soberbos. Porque Deus o quê? Resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Ele dá mais graça aos humildes.